A paz do Senhor, Brasil. Eu quero pregar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32. A cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitava em Lídia. Glória a Deus. E achou-lhe certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e abre a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia ali em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida diz Dorca. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermado, ela morreu. E sendo levado, depositaram no quarto alto. E como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões e rogaram-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam. E chorando mostraram as túnicas e vestidos que Dorca fizeram quando estava com ela. Mas Pedro, fazendo a saída de todos, pôs-se do joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse-lhe: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Ele, dando-lhes as mãos, a levantou e chamou os santos e as viúvas e apresentou-las à viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com certo Simão curtidor. Amém, irmãos? A paz do Senhor, irmãos. Pastor Laércio Cesário, aqui de Montemor. Eu quero falar para você que aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lídia. Achou-lhe um certo varão chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Você percebeu aqui? Você percebeu que aqui ele não orou, ele falou e aconteceu. Tá vendo? Pedro não orou, falou e aconteceu. Porque Pedro subia no monte, orava, consagrava, vigiava, e estava cheio do quê? De unção. Aí você pergunta aqui: mas isso era pra... Isso era só pra Pedro? Isso era pra Jesus? Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele perguntava o que a pessoa queria. Ele falava que se eu quero ver, então veja. Ele podia tocar na pessoa, mas não ficava orando por ninguém, não. Você está vendo aqui que Pedro fazia a mesma coisa. Lembra na porta do templo, lá Pedrijão, quando o mendigo estava pedindo esmola lá, estava pedindo esmola, quer dizer, o coxo? Se ele chamasse a polícia, ele perdeu o carro dele, tá bem? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo da banda, pegou na mão. Ele orou, não orou, falou com você, porque tinha unção. O segredo do cristão, do crente, do pregador é pregar em jejum. É orar de madrugada, é consagrar. Ele vai falar e vai acontecer. Não precisa nem ficar orando por ninguém. Ele fala e acontece. Pode tocar na pessoa. Que nem tá aqui. Tocava, saía unção, virtude, entrava na pessoa, a pessoa era curada e era liberta. Então é antiético, né? Ficar 2 horas orando por alguém, ou ficar 2 horas com a mão expulsando o demônio de alguém, porque na Bíblia fala que podia tocar e já era liberto. Tá entendendo, meu irmão? Quando você vê essas pessoas aí 2 horas na igreja com a mão na cabeça de alguém orando, ou expulsando demônio, não tá na consagração, não tá nem na oração, nem no jejum, está na carne. Então passa vergonha dentro da igreja porque quer, por falta de desobediência ou porque fez muita teologia e deixou de buscar a Deus.
Aí chega um que não tem teologia nada, não sabe ler e escrever, ele fala, acontece. Ele disse-lhe, Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. Quer dizer, você está entendendo? Pedro, ele disse, né? Tá entendendo? Pedro achou ali um homem que, Enéas, numa cama paralítico, 8 anos, qual era paralítico, disse-lhe, Pedro, ele falou, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. Ele falou, aconteceu, porque tinha unção. E viram todos que habitavam em Lídia, Sarona, que os quais se converteram ao Senhor, e havia um Jope, e Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida diz Dorca, estava cheia de boas obras e esmola, e que fazia? E aconteceu naqueles dias que era enferma, ela morreu, e tendo levado, depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 varões rogaram-lhe que não demorassem vir com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodeadas choravam, mostrando as túnicas vestidas de Dorca, fizeram quando estava com ela. Mas Pedro, fazendo-a sair todos, pôs-se do joelho, orou, e voltando para o corpo, disse, Tabita, levanta-te, e abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou. Quando eu fui morar no meio de ciganos, o cigano não estava doente, enfermo, designados médicos. Eu cheguei à noite, jejuei uma semana, e eu falei para os ciganos crentes vai ficar aqui. Os que não creem na palavra de Deus, ficam da porta para fora no quarto. Alguns saíram e outros ficaram. Falei, eu vou ser médico particular, doutor, quer sair ou ficar? Falei, quero sair. Falei, os que ficaram, pastor Emílio, Balach, fecha a porta, tranca a porta. Os que ficaram vai colocar o rosto no chão e boca no pó, como diz Lamentações 3:29. Vamos orar e Deus vai curar o cigano. E ali oramos, Deus me usou para falar alemão, o cigano traduziu, quando eu levantei, coloquei o dedo na mão da cabeça do cigano e disse, enfermidade, saia. E naquela hora ele foi curado para a glória e honra de Jesus Cristo. E você vê aqui que Pedro fez a mesma coisa, né? Mandou o quê? As pessoas sair, não é que está aqui? Né? E Pedro fazendo sair todas, quer dizer, fez sair todos, hein? Pôs-se no joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse, quer dizer, ele dobrou o joelho e orou. Quando levantou o quê? Na unção. Ele falou, Tabita, levanta-te, e abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e chamou as santas viúvas e apresentou a viva. Meu irmão, você tá vendo que Pedro dobrou o joelho, buscou o quê? Unção. Buscou o quê? Consagração. Buscou poder, buscou virtude. Não foi assim? Aí ele levantou, né? Ele disse, Tabita, levanta-te. Quando ele falou, levanta-te, ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. Tá entendendo? E dando-lhe a mão, ela levantou e chamou. Quer dizer, ele deu a mão, né? Pegou na mão dela, levantou. Meu irmão, como é que anda a tua unção aí, na tua igreja, hein? Será que você está falando e nada acontece? Tá faltando orar, ir na igreja, orar no monte, orar de madrugada. Hein, pastor, hein, pastora? Hein, missionário, como é que anda a unção na tua igreja? É para você pensar, hein? Não é só para os discípulos de Jesus daquela época não, hein? É para você também. Pastor Cesar, cidade de Campinas, São Paulo, Montemor. É o telefone 1992-580835. 1992-580835. Deus abençoe a todos, vamos em qualquer igreja.